Obrigado, Paulo. Com a palavra, Brasília Salão. Obrigado, Rio. Na verdade, eu queria estar na posição de Paulo. Eu queria estar na tua posição. Bom, na verdade, eu acho que, como todos vocês, eu estou sendo muito impactado pela crise internacional que nós estamos vivendo. Ademais, eu estou, digamos, em processo de elaboração intelectual, então, eu não sei se eu vou conseguir, vamos dizer, fazer uma exposição muito articulada. Mas vou tentar fazer. A pergunta, que é realmente assustadora, né? Para onde vai o Brasil na desordem internacional, na verdade ela aponta, de um lado, para um assunto que eu não me sinto em condições profissionais de falar, que é a crise financeira internacional, embora ela seja uma crise que chama atenção para nós, cientistas sociais, em primeiro lugar, por ser a primeira dessa fase, da primeira crise financeira global, desta fase de capitalismo mundializado. Segundo, porque tanto a crise quanto as reações dos governos europeus, e uma certa condescendência americana, de alguma maneira enterraram as versões mais extremadas de neoliberalismo. Isso vai ter consequências, provavelmente, tanto à direita quanto à esquerda. Né? E, certamente, o mundo parece vamos dizer, se dirigir ou se orientar para um novo tipo de regulação internacional que nós, de fato, não sabemos, e já consultei até especialistas nisso, também eles não conseguem imaginar bem que desenho terá o mundo, uma ordem financeira internacional que vai passar a ser gestada aí a partir do fim deste ano, se é que os países G20 começam, de fato, a providenciar isso aí. Então, isso só para, de toda maneira, eu queria me deter um pouquinho, na verdade, no lado oposto do tema. É que se diz aí, de alguma maneira, se fala do rumo de uma coletividade do Brasil. Né? E se nós compararmos o rumo que tem seguido o Brasil há muito tempo, e especialmente a constância com que tem se comportado as elites estatais no que se refere às concepções que informam a sua atuação no que se refere à relação com a ordem mundial, a gente poderia dizer que a elite que controla o Estado há bastante tempo, embora apresente as mazelas que nós vemos todo dia nos jornais, ela persegue, vem perseguindo realizar uma ambição que é de tornar o Brasil uma potência no sentido de que o país passe a participar de forma relevante da ordem política mundial. Essa ambição de potência, se encara em diferentes projetos, objetivos diversos, passa por governos diferentes, mas o importante dessa dimensão utópica da conduta das elites políticas brasileiras, e que anima a conduta das elites, é que essa ambição sempre exigiu duas coisas: um Estado sólido,
com capacidade de comando sobre a sociedade, com capacidade de atuar no exterior, numa base econômica relevante do plano mundial. Esse tipo de ambição e esse tipo de exigências, eu acho que marcam decisivamente mesmo a nossa forma moderna de Estado. Eu não vou poder analisar aqui, mas essa forma de Estado, mesmo dos seus momentos mais liberalizantes, apresenta esse tipo de característica. Então, que forma de Estado é essa de que eu estou falando, que é a nossa forma contemporânea de Estado? E que tem, desde o plano real, que é um dos pilares dessa forma, o outro é a Constituição de 88, ela tem uma grande estabilidade, ela se institucionalizou como uma forma que, do ponto de vista político, é democrática, ainda que com déficits de democracia, na minha opinião, e, de outro lado, ela é moderadamente liberal em suas relações, nas relações do Estado com a economia. Eu tenho que explicar o que significa, por que eu digo que o Estado é moderadamente liberal. Porque as ideias neoliberais, ancoradas no mercado financeiro, veiculadas por seus participantes, por economistas, epígrafos, etc., têm sido, até hoje são muito importantes, já foram extremamente hegemônicas, embora isso tenha ocorrido, essas ideias sempre encontraram, em todos os momentos em que essa forma de Estado se desdobrou, a resistência do ideário desenvolvimentista e dos interesses ancorados no capital produtivo. E mais, resistência também das demandas distributivas potenciais da maioria do eleitorado, que se trata de um Estado democrático, e mais das demandas não potenciais, mas específicas, de movimentos sociais, organizações sindicais e partidos. Então, esse ideário nunca, de fato, dominou completamente as políticas de Estado e as instituições de Estado. Então, o impulso neoliberal, que vem desde Collor, etc., especialmente com o plano real, ele sempre foi mitigado. Agora, o segundo ponto que depois eu poderia até dizer, então, me parece um equívoco afirmar que esse Estado pós-95 é um Estado neoliberal. Eu acho que ele está longe disso. Embora o núcleo da política macroeconômica seja concebida em moldes neoliberais, eu diria que a estabilidade é o núcleo dessa política, é bom lembrar que a política fiscal do Estado nunca foi tão rigorosa quanto a privado. O Estado teve que atender a demandas diversas, nunca o chamado ajuste fiscal, de fato, foi tão rigoroso quanto a retórica governamental. Eu lembro que os gastos públicos sempre cresceram mais que o crescimento do PIB ao longo desse período. Só em 2 momentos isso não ocorreu, em momentos de crise, 99 e 2003. Além disso, ainda que tenha havido um enorme esforço para eliminar a face empresarial do Estado e desenvolver o lado regulador do Estado, é bom lembrar que a Petrobras, no Saúde e Controle Estatal, boa parte do setor elétrico ainda do Estado,
os 5 maiores bancos comerciais são estatais, o Banco do Brasil e o BNDES. O BNDES não só se foi mantido, mas foi ampliado em todos os anos, e sempre que houve situações críticas, isto é, quando as políticas liberais, algumas delas, ameaçaram extinguir parte da indústria, os desenvolvimentistas, os correntes desenvolvimentistas industriais conseguiram sempre evitar isso através de proteção estatal e estímulo do Estado. O exemplo típico disso é a proteção à indústria automobilística que ocorreu em pleno governo Fernando Henrique, em pleno domínio neoliberal, e depois o acordo automotivo que se fez com a Argentina, que, aliás, é a nota, né, que expressa que não só se protege, mas se tenta construir uma base maior de poder mundial digamos, articular o setor automobilístico brasileiro, sediado no Brasil e Argentina. Assim, esse é o ponto. Eu acho que é um equívoco a gente identificar as políticas de Estado com esse tipo de ideário. No entanto, embora isso seja equivocado, é possível, eu acho, identificar uma certa, ao longo do tempo, dos governos, desde o primeiro Fernando Henrique até o atual governo, um afastamento crescente do padrão neoliberal de justificativa das políticas econômicas e sociais. Deixa eu ver. Lembre que na época do primeiro governo Fernando Henrique, claro que a noção de estabilidade monetária era absolutamente central e articulada, subordinada a todas as outras políticas, mas ela se articulava com outras noções que permitiam justificar o conjunto das políticas que se desenvolviam no Estado. Se articulava com noções de competitividade, competência profissional, com valores que orientavam a política econômica. Mas vinculavam-se à ideia de capacitação. A capacitação era tanto mote para as políticas destinadas a facilitar o ajuste dos trabalhadores e pequenos produtores ao mercado, quanto era um simbólico que vinculava as políticas sociais de inclusão dos povos ao sistema. Então, na verdade, as políticas sociais de primeiro, realização dos direitos sociais da Constituição de 88, mas depois de universalização das condições básicas de educação e saúde e as políticas de solidariedade e de proteção social àqueles que estavam abaixo da linha da pobreza e, portanto, viviam em condições de miséria, sempre foram pensados como a luz, sob a luz da ideia de capacitação. A ideia era sempre dar o peixe, se absolutamente necessário, mas, antes de tudo, ensinar a pescar. Era a questão de capacitar os agentes a incluir-se na sociedade do mercado. No período Lula, este sistema de crenças, aos poucos, se desagrega. Conserva-se o valor da estabilidade, mas desaparece as conexões dela com a ideia de competitividade gerada pelas empresas e de competência profissional, valores da classe média profissional. A ideia de estabilidade se acomoda a uma concepção muito mais difusa, em geral, de proteção social. Primeiro, amplia-se a proteção para todas as famílias abaixo da linha de pobreza, e não apenas aquelas que tinham filhos pequenos na escola ou tinham filhos pequenos para
de saúde. Então, amplia-se, claro que numericamente, todos sabem, passa-se de 5 milhões e poucos de famílias para 11 milhões e poucos de famílias. Também estende-se a proteção não só para esse tipo de famílias abaixo da linha da pobreza, mas também para camadas sociais já incluídas, entre aspas, plenamente na sociedade capitalista, mas que com pequena capacidade de competição. Então, aí vem as várias políticas de crédito, com desconto em folha para trabalhadores aposentados, bolsas para estudantes de escolas públicas que estudaram em universidades privadas, cotas para descendentes de negros e pardos, índios, etc. Bem, a tudo isso se dá o nome de democratização. Isto é, são políticas que basicamente abrem, né, canais de ascensão social e, em função disso, são denominadas democratização pelo próprio governo. Bem, além disso, a gente dia a dia nota medidas de intervenção cada vez mais frequentes do Estado no domínio econômico. E não como medidas gerais, mas com medidas pontuais de proteção industrial nacional, não só a pequena empresa, mas a grandes empresas, como, por exemplo, a Telemar vai comprar a Brasil Telecom. Agregue-se a isto as obras do PAC. E nós teremos a imagem de um país que adota cada vez mais políticas desenvolvimentistas. Não é isso? Então, nós temos políticas de proteção de um lado para os mais pobres, que estende, amplia o que aconteceu no período Fernando Henrique Cardoso. Políticas de democratização que impulsionam aqueles situados em camadas médias da população a subir na escala social. O que certamente, imagino, deve ter um poderoso efeito de integração sociocultural dessas populações, dessas camadas, à ordem social competitiva, para usar o termo do Florestan. E mais políticas de tipo desenvolvimentista. Veja, que problema nós temos com isso? Eu, pessoalmente, que sempre me pautei, porque eu chamei de liberal desenvolvimentismo, não tenho nada a reclamar. Apenas o grande problema que me parece haver nesse conjunto de políticas é que se desagregou um certo sistema de crenças que pautava as políticas de Estado, se começou a fazer outro conjunto de políticas de Estado, mas sem um sistema articulado de crenças que oriente a ação do Estado. As ações parecem arbitrárias. Por que ajudar a Telemar? Por que intervir disfarçadamente no rearranjo das empresas de petroquímica? Por que proteger estaleiros? Então, e por que não intervir naquele resíduo de neoliberalismo que é o que está no Banco Central? Por quê? Basicamente porque nós não temos sequer de longe um sistema de crenças articulado que possa orientar a política do Estado num sentido neodesenvolvimentista, se vocês quiserem. Não é esse sistema de crenças. Então, não há como não manter essa acomodação e esta crescente desordem das políticas de Estado, no sentido de que não há regras, não há mecanismos que pareçam pautar as ações do Estado, a não ser programas que vão surgindo ad hoc. Isso me preocupa não tanto
pelo presente, mas mais porque nós nos dirigimos para um pleito, uma disputa eleitoral em 2010, em que os candidatos são reconhecidamente crentes no ideário, no formulário desenvolvimentista. Então, que políticas de Estado nós teremos se não temos capacidade de articular, ou não mostramos pelo menos ainda, capacidade de articular um conjunto de crenças que possa nos dar uma alternativa viável. Vamos ficar o tempo inteiro nessa situação acomodatícia que está hoje o governo, que, enfim, não gosta do que tem, mas também não quer arriscar mudar. E até daria razão, porque de fato não há outro sistema que ampare a política do Banco Central, que ligue isso com a política fiscal e que articule isso com o conjunto das outras políticas de Estado. Então, eu acho que, embora nós tenhamos caminhado no sentido de nos afastar de um certo tipo, que me parece muito, vamos dizer, um tipo de ideologia muito fácil de, vamos dizer, assimilável pelas classes empresariais e classes médias profissionais, que é o liberalismo, nos afastamos disso, e eu acho que nos afastamos, e eu tenho gosto que tenha ocorrido isso, só que não temos apresentado até agora, o país não tem produzido até agora projetos alternativos que, por mínimo de expectativa razoável de uma saída ordenada da situação que nós nos encontramos. Então, claro que o fato de nós termos uma forma estável de Estado não nos coloca em risco, mas me parece que esta ausência de projeto neodesenvolvimentista, de projeto alternativo ao neoliberal, pode nos atrasar no sentido da gente cumprir, afinal, aquela ambição das elites políticas que dominam o Estado de nos tornarmos uma potência não só capaz de afetar os rumos da ordem mundial, mas também uma potência democrática e mais igual. Obrigado. Obrigado, Brasília. Com a palavra, Juarez Guimarães. Eu queria